iniciando mais um podcast Escola da Graça. Olá, você que está sempre aqui conosco às quartas-feiras, você que acompanha pelo YouTube do Pastor Aloysio, você que está no aplicativo da rádio em todos os lugares do mundo. Seja abençoado. Já quero dizer que o Pastor Aloysio sempre vem aqui com uma história diferente, com respostas abençoadoras e nós aqui com perguntas infinitas. Não por menos, ele se alegra quando a gente pergunta. Então, mande a sua pergunta para o Instagram do pastor, para o escoladagraça.com e faça-se presente como esses muitos que participaram da pauta de hoje. Deixa eu cumprimentar, antes de cumprimentar os nossos convidados, querido pastor Aloysio, uma ótima tarde de quarta, que bom ter o senhor aqui conosco, pastor. Boa tarde, pastor Guilherme, é uma alegria imensa a gente estar junto aqui toda semana. E louvo a Deus pela vida de cada um que tem se conectado conosco, seja pela internet, seja pela rádio, e tenho certeza, estão recebendo alimento de Deus. Você sabe, muitas pessoas não entendem o que é alimento espiritual. Então elas pensam que o alimento espiritual é somente aquele que é falado, né, lá no púlpito. Mas não, nós nos alimentamos mutuamente, né, quando nós falamos a palavra para edificar uns aos outros, e até mesmo em momentos como esses, contraídos, em que nós conversamos livremente, pão do céu é liberado. Então fique atento, você vai ser nutrido hoje também, em nome de Jesus. Aleluia! Estou começando a entender por que quando o crente vai despedir, é 3 horas para conseguir ir embora, né? Ô, irmão, Deus abençoe, depois a gente encontra, e lá vai conversa. Pastor Rafael Almeida, nosso pastor de governo aqui em Goiânia, da Videira Buriti. Seja muito bem-vindo, pastor. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço o convite. Estou aqui mais uma vez. Fui escalado para jogar. Joguei salão a vida toda, né? Então eu jogo de pivô, recebo e distribuo. O meu negócio é pegar a bola e tocar pro pastor para fazer o gol. Glória a Deus. E hoje vai ser mais uma vez só golaço. Hoje, como nós dissemos no programa anterior, nós vamos ter a participação de alguém que ouve o podcast da Graça. Olha para você ver, a Escola da Graça Cast começou com pastores participando. E o pastor Aloysio diz, Guilherme, pode abrir a participação de irmãos que acompanham o podcast. E ele, não por menos, estava em Goiânia junto com a igreja dele, vem de Pindamonhangaba, estou aqui com o nome dele, é o querido Douglas Lima. Douglas de Lima, vem da de São Paulo, Pindamonhangaba, e é da Videira, está aqui para compartilhar e também perguntar para o nosso pastor. Douglas, seja muito bem-vindo ao podcast Escola da Graça. Boa tarde, pastor Guilherme, boa tarde, pastor Rafael, pastor Aloysio. Foi agraciado, né? Foi agraciado estar aqui hoje e tenho certeza que você é daqui muito nutrido, recebendo muita graça de Deus, vindo direto aqui desses pastores maravilhosos da nossa igreja. Douglas, você disse que você acompanha o podcast. Você imaginou que você ia estar aqui participando na mesa? Não, nunca imaginei. É bem surpreendido mesmo, né? Eu nunca imaginei estar aqui, participando desse podcast, até porque a gente nem veio com o intuito de só vir na conferência, a gente não veio com o intuito de realmente estar aqui participando, mas Deus nos surpreende de forma maravilhosa, né? O ano de portas abertas. É o ano das portas abertas e em breve vem um novo ano aí. Mas deixa eu te falar, tem uma responsabilidade para você. Perguntar o que os seus irmãos querem perguntar. Então, o que o pessoal da Videira quer perguntar, é sua função aqui trazer também para a mesa. Okay, vai representá-los. Representa eles e fica à vontade. Pastor Aloysio, o senhor iniciou dizendo que toda roda de conversa traz alimento. Eu pergunto de novo, quando os cristãos se reúnem, vão conversando e se empolgam e de repente vai parar lá nas profecias do tempo do fim, isso aí é alimento também, pastor? Existe uma diferença entre você compartilhar Cristo e você debater doutrina. São coisas diferentes, não é verdade? Então, o crente que vai se tornando mais experiente na palavra, tendo mais conhecimento, ele se torna vaidoso do conhecimento e ele quer debater a teologia, debater a doutrina. Isso não é alimento. Né? Paulo diz, longe de vós toda contenda, gritaria, debate, todo esse tipo de situação que, na verdade, é muito valorizada na internet, a Bíblia condena. É mesmo? Porque não edifica. Agora, quando nós compartilhamos de Cristo, nós não debatemos. E quando eu falo compartilhar de Cristo, é falar tanto da pessoa dele quanto da sua obra. Quando nós falamos do Senhor, compartilhamos o Senhor uns com os outros, existe alimento do céu. E tem um outro lado. Muitas pessoas
são do Novo Testamento, porque se converteram, são crentes do Novo Testamento, mas têm a mentalidade do velho. E aí, às vezes, eles também se sentam para condenar, né? Para julgar e condenar. Também isso traz morte. Então, é preciso falar sempre palavras que trazem vida, que edifica. Isso sim vai ser alimento. Qualquer outro tipo de conversa pode ser morte. Amém. Até os discípulos, em algumas passagens, dizem, né, pastor? Não era sobre isso que Jesus nos falava? Até sobre reconstruir o templo em 3 dias. Quando Jesus ressuscita, de repente cai a ficha dos discípulos. Era isso que Jesus estava falando. Agora, uma coisa é debater, outra coisa é quando você vai compartilhar e os outros vão acrescentando algo. Então, nesse assunto de escatologia, acho que é o assunto que mais tem chutologia. As pessoas, elas simplesmente dão palpites, né? Eu acredito que vai ser isso, eu acredito que vai ser aquilo. Então, Deus não faria tal coisa. E na opinião dele, ele descarta algumas profecias, né? Então, o que acontece é isso às vezes, né? Mas é um assunto maravilhoso. O crente que não vive nessa dimensão, lembrando da volta do Senhor, ele tem uma vida cristã deficiente. Sim. Por quê? Por que deficiente? Porque ele fica pensando que é só aqui, que tudo se resume a essa vida, esse tempo, esse lugar, as coisas físicas, materiais, e não é assim. Então, quando ele lembra da volta do Senhor, da glória, da glorificação que vamos receber, ele se torna menos apegado. Amém. Menos apegado. Então, esse é um assunto que precisa de ser falado, sim. E assim como os discípulos no caminho de Emaús, na medida que vão vendo Cristo na palavra, em toda conversa, o coração vai sendo aquecido, né? Então, no final, o termômetro do coração, na hora que termina a conversa, vai ver o tanto de Cristo que foi mostrado. Né? Se o coração terminou aquecido, né? ou esfriou no meio daquela conversa. Amortecido. Né? É triste isso. Que loucura. Agora, dá para descobrir uma pessoa que é apaixonada por Jesus pelo quanto ela fala de algo, né, pastor? Exatamente. Bom, eu por vou... Quê? O que diz? O quê? Porque a Bíblia fala, Jesus quem disse? A boca fala do que está cheio o coração. Então, muitas pessoas acham assim, não, se eu controlar a língua, está tudo bem. Mas a língua é um problema, eu concordo. Mas antes da língua tem um problema maior, que é o coração. Tudo que vem na sua boca saiu do coração. Eu costumo dizer o seguinte, o coração é a caixa d'água, a língua é a torneira. Fechar a torneira não limpa a caixa d'água. A caixa continua suja. No dia que abrir a torneira vai sair sujeira, né? Agora, muda a caixa d'água, limpa a caixa d'água, que naturalmente as palavras fluem. A gente às vezes quer fazer as coisas, né, com base apenas numa ordem, mas Deus quer que as coisas fluam. Então, por exemplo, evangelizar, né? Evangelizar é um assunto tão importante. Mas muitas pessoas veem o evangelismo como um tipo de uma lei. Sim. Ele tem que cumprir esse mandamento. Ministério obrigatório. Tem que cumprir esse mandamento. Mas não é essa a ideia do Novo Testamento. A ideia do Novo Testamento é o seguinte, você vai estar tão cheio de Cristo que você vai inevitavelmente falar dele. Inevitavelmente. Porque a boca fala do que o coração está cheio. É aquele filho que ele não tem para onde correr, se parece com o próprio pai e todo mundo que vê fala, pai, mas é a cara do pai dele. Tá na natureza dele, né, pastor? Exatamente. Mas eu gosto mais da ilustração nesse caso, é do cara apaixonado, né? Da moça apaixonada. O coração está cheio, ele só consegue falar disso. Então você encontra um casal que está se arrumando para casar. Eles não vão falar de outra coisa. É verdade. É só casamento, casamento, casamento. Por quê? O coração está cheio disso. Aí a boca fala. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou iniciar então colocando a pergunta da Fernanda, até para o Douglas ir se ambientando, porque o Douglas é o próximo a perguntar no bloco Aplique a Graça. A Fernanda Valentina, ela é de Aparecida, ela diz o seguinte: Olá, pastor Luiz, graça e paz. Pastor, eu tive um diagnóstico de ansiedade, início de depressão, além de sempre ter enfrentado muitos problemas emocionais. Mas há alguns meses eu tenho frequentado os cultos, né? Tenho escutado sobre a palavra da graça. Desde então eu tive uma melhora impressionante, pastor. E quase não tenho mais crises. Parei de usar os remédios. Eu sou muito grata a Deus por ter me permitido encontrar esse lugar tão precioso.
mas eu queria fazer uma pergunta. O senhor acredita que é necessário ter acompanhamento psicológico, já que eu me sinto bem melhor agora? Olha, não tenho nada contra o acompanhamento psicoterapêutico, né? O acompanhamento psicológico. Mas você mesmo está dizendo que começou a frequentar os cultos e ouvir a palavra da graça e você percebeu na sua vida uma melhora impressionante. Por que você percebeu melhora impressionante? Porque algumas crenças foram mudadas na sua vida. Então preste atenção. Você disse que tem um problema de ansiedade. A ansiedade, ela vai em algum momento levar você a pânicos, fobias e até depressão. Então, mas qual que é a base da ansiedade? É o medo. É o medo que vai ser de mim em tal situação, amanhã, nessa circunstância. Entende? É o medo. Eu estou sozinho, não tem ninguém por mim. Aí você pega e fica ansioso. Mas de repente você chega e começa a ouvir a palavra do Evangelho de que você é amada, que você tem um pai e que seu pai não te abandona e que se ele cuida das aves do céu, vai cuidar de você também, você que é filha. Quando você ouve isso, abre o coração e começa a crer, o que acontece? A ansiedade vai passando. Às vezes não passa de uma vez, porque você está habituada, a sua mente já se habituou a viver de maneira ansiosa. Mas à medida em que você ouve a palavra e o medo vai desaparecendo, vai surgindo descanso dentro de você. É isso que tem acontecido. Então, você especificamente, Fernanda, não precisa de fazer terapia de nenhum tipo, ok? Mas ao dizer isso, não estou aqui dizendo que psicólogos não ajudam. Eu acho que cooperam sim, ajudam, podem fazer diferença sim na vida das pessoas. Mas o que eu recomendo para você é continue tomando esse remédio que está te fazendo bem. Então você está ouvindo a palavra e a palavra está mudando a sua vida. Isso é mudança de vida. A maior parte dos religiosos vê mudança de vida apenas como no lado moral, né? Um aspecto moral, mudou o comportamento. Mas a verdadeira santidade, a verdadeira mudança de vida é ter paz. Amém. O ansioso não tem paz. É verdade. Quem vive com medo é atormentado, todo o tempo atormentado, não é? E agora você está sentindo paz, sua vida foi mudada. Esse é o começo de tudo. Glória a Deus. Pastor, essa frase do senhor, ela é muito verdadeira. A falta de paz, ela não é só para quem tem depressão, não. Tem muita gente com falta de paz. É impressionante como existem muitos crentes vivendo hoje debaixo de medo. Muitos com medo de Deus. Sim. Então, olha, se você for em qualquer psicólogo aí, o que mais tem lá é crente. É inacreditável, né? Aí a gente fala, poxa vida, a gente está na igreja pregando para as pessoas serem transformadas e elas estão precisando mais terapia, porque o que tem sido pregado em muitos lugares é para ter medo. Então tem medo de perder a salvação, tem medo de não cumprir as condições para ser abençoado, tem medo da ira de Deus, ele tem medo do diabo, ele tem medo de tudo. Meu Deus. Então é uma vida cheia de medos. Quem vive assim não tem paz. Só tem paz se você entender que Deus não é mais contra você, né? Se Deus é por nós, entendeu? Quem vai ser contra nós? Esse é raciocínio bem simples. Mas quando você acredita que Deus mudou de time, Deus está no time agora do lado de lá, jogando contra você. Você vai pedir para ele te ajudar dele mesmo. Entendeu? Aí você não acredita que ele vai te ajudar, porque você não merece ser ajudado, você não fez por onde. Então o resultado é uma vida ansiosa e angustiada. Essa é a realidade da vida da maioria dos membros de igreja hoje em dia. Triste falar isso. E entra no que o senhor falou anteriormente sobre o fluir, né? Na medida que a pessoa está se enchendo de morte, ela está fluindo para um caminho de morte. E ela vai falando disso, vai meditando nisso, vai consumindo conteúdos que falam disso. Aconselhei essa semana uma pessoa, pastor, que ela literalmente, ela estava fazendo pesquisas para já descobrir como suicidar, formas de suicidar. Por quê? Porque é tudo que está fluindo, de pensamentos, de tudo que está enchendo o seu coração, são pensamentos de morte. E aí eu fiz justamente uma tarefinha com ela de se encher da palavra. Orei com ela, mas coloquei ela para se encher da palavra. Eu também tenho acompanhado, né? E aí no quarto dia o veredito dela já é exatamente o mesmo. Ela substituiu os pensamentos já de morte, se enchendo e meditando na palavra. E está fluindo agora a vida, né? E já está se enchendo disso. Porque ela entendeu e creu que é amada. Amém.
não é? Que Deus é por ela, que a ira de Deus não virá mais sobre ela. Por quê? Porque em Cristo ela foi totalmente perdoada. Amém. Esse é um ensino fundamental, né? Nós estamos aqui na Escola da Graça, o centro da pregação do Evangelho é o perdão. Perdão total. Você foi totalmente perdoado. Os seus pecados todos, passados, presente e futuro, foram cravados na cruz. Ah, pastor, não consigo entender como que o pecado futuro pode ter sido perdoado. Simplesmente pelo motivo de que quando Jesus morreu na cruz há 2000 anos, toda a sua vida era futura, você não existia. E ele já morreu pelos seus pecados antes de você nascer. Por quê? Porque Deus está fora do tempo, Deus conhece todas as coisas e Ele lançou tudo sobre o seu Filho, para que nós pudéssemos ter livramento da ira, ok? Então não há mais ira. Por que não há mais ira? Porque você já foi perdoado. Mas qual que é o problema? As pessoas acreditam no perdão parcelado. Não, eu fui perdoado até o dia da minha conversão, mas daquele dia em diante, agora é por sua conta. Cuidado, porque não é essa gracinha, não. Se você errar, se você pecar, Deus vai te pegar. Você pode perder a salvação. E ainda aquele pecado assim, pastor, esse pecado eu não tive a intenção, mas esse aqui eu tive a intenção, então Deus não vai perdoar esse aqui. Aquele pecado eu não planejei, mas esse aqui eu planejei e Deus sabe. Pois é, se você baseia o seu perdão nisso, você está dizendo o quê? Que você precisa de... Esse é um ensino comum, né? Primeiro, confessar o pecado. Agora, esse ensino da confissão é um problemático. Por quê? Se você só é perdoado do pecado que você confessa, o que dizer do pecado que você não lembrou, você esqueceu? E o que dizer daquilo que você nem sabia que era pecado, mas era pecado? E fez. Deus... Aí você fala, não, Deus não leva em conta, eu não sabia. Não, que é pecado, não é? Então, seja que pecado foi. Então, a pessoa não lembra, ela não pode confessar. E basta um pecado para levar uma pessoa para o inferno. Então, se ela esqueceu olha o risco dela. Quer dizer, se o meu perdão dependesse de mim, da minha capacidade de me lembrar dos meus erros, eu nunca seria salvo, porque eu não me lembro, simplesmente. Né? Eu me esqueço. Claro que tem algumas coisas que a gente não esquece, as mais graves, mas a esmagadora maior parte a gente não se lembra, não é? E por causa disso, então, creio que perde a salvação. Você sabe, tem um pastor, amigo meu, e ele já é falecido, mas quando eu era jovem, eu perguntei para ele, falei, pastor, você crê que a salvação é eterna? Que a gente não perde? Porque essa era uma preocupação também. E aí ele respondeu, olha, eu creio que não perde. Eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz. Eu falei, com base em que o senhor diz isso? Ele falou, é o seguinte, filho, eu vou te contar um negócio. Deus sabe todas as coisas. Se ele vê que você vai pecar, ele te mata antes. Eu falei, meu Deus, olha a crença. Então eu estou perdido, né? Pensei comigo, eu posso morrer a qualquer momento, né? Eu senti uma ansiedade por parte do Douglas. Você anda de ônibus, já vai... Ver. Mas o raciocínio dele é um raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Se é possível perder a salvação, raciocina comigo. Se é possível perder a salvação e Deus acabou de te dar a salvação, o que Deus deveria fazer logo em seguida? Te matar. Para não ter risco de você aprontar alguma coisa. Já te salva e já te leva para ele. Já te leva. Então a salvação seria o fim de tudo. Mas a Bíblia fala que é o começo. Você faz a ganhar a vida. Entendeu? Mas esses que creem que perdem a salvação não raciocinam dessa forma, infelizmente. Não, e vive com essa sensação assim, eu vou pegar esse avião aqui, eu estou em pecado, vai morrer inocentes por minha causa, que o avião vai cair, Deus vai fazer alguma coisa. Esse ônibus vai capotar pegar esse e ônibus gente aqui, vai ser vitimada aqui. Esses são os crentes sinceros, né? Ainda bem que existem muitos sinceros que tentam lidar com essa teologia e vivem uma vida horrorosa. Vive uma vida horrorosa. Não tem vida abundante numa teologia do medo. Não há vida abundante fluindo. Se as pessoas só pregam que Deus está irado com você, que Deus vai te pegar, que o seu pecado vai te achar, não adianta, não há paz. Não tem vida. Né? Só há medo. É isso que acontece em grande parte das igrejas. Porque esse ensino de que você só pode ser abençoado se merecer,
se fizer por onde, Sim. se obedecer todos os mandamentos, esse ensino ele leva duas possibilidades só. Ou você se torna um crente angustiado, que está o tempo inteiro se sentindo desqualificado, Deus não vai te abençoar porque você não é obediente, ou você se torna um hipócrita e começa a dizer para as pessoas, eu cumpro tudo, eu faço tudo. Entendeu? Então, quando eu encontro crentes angustiados, conflituosos, eu louvo a Deus, eu falo aleluia, irmão. Aleluia, porque você é irmão. Mas quando eu encontro crentes arrogantes, que dizem que cumprem os mandamentos, aí eu não trato bem, não. Eu gosto de esperar a oportunidade para expor a hipocrisia. E há muita hipocrisia. Esses hipócritas são também o que aponta o dedo e julga os outros. Sim, claro que julga, porque ele cumpre, ele faz tudo o que tem que fazer. Então, é óbvio. Como que você fez isso? Eu tô aqui há tantos anos em santidade. Então é fácil condenar. Você caiu. É fácil condenar. Mas é difícil dizer eu não te condeno. Vai, não peques mais. Meu Deus. Meu Deus! Esse é o podcast da graça. O Tadeu Ribeiro está dizendo... Pastor, graça e paz. Nós sempre falamos sobre graça, mas graça e misericórdia são a mesma coisa? Não, graça e misericórdia não são a mesma coisa, apesar de estarem bem próximas uma da outra. É como se fosse duas faces de uma mesma moeda, né? Graça de um lado, misericórdia do outro. Qual que é a diferença entre as duas? Misericórdia, preste atenção, não é jogo de palavras. Misericórdia é quando eu não te dou o que você merece. Entendeu? Não te dou o que você merece. Você merece o inferno, mas eu não vou te dar o inferno. Graça é quando você recebe o que não merece. Então você não pode receber graça de salvação, nada de Deus. Então você não merece. Aí Deus faz o quê? Te dá graça. Então, a misericórdia, ela é boa, porque ela te livra do juízo. Mas a graça consegue ser melhor ainda, porque ela te dá algo. Ela não apenas te poupa da condenação, porque se eu fosse só livrado da condenação, eu já estaria feliz. Sim. Se eu fosse só livrado do inferno, aleluia. Não tivesse mais nada. Só que a graça de Deus, ela vai muito além. Então ela te faz filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, te faz participante das glórias do céu. Então, isso é graça. Mas tem uma ilustração, que eu sempre gosto de falar, que ela é muito simples e fácil de você entender esses conceitos. Vamos imaginar que eu estou ali no jardim da minha casa, ali, observando um rapazinho, adolescente, ou já saindo da adolescência, aprendendo a dirigir no carro do pai. Ele pegou o carro do pai, o pai nem sabe, e ele está ali tentando dirigir o carro. Vamos imaginar que esse garoto, então, vem com o carro e pá, arrebenta o meu muro. Ah, meu pai. Arrebentou logo na casa do pastor Luiz, olha de quem que ele vai bater no muro. Aí, eu chego lá, eu posso ter 3 atitudes. Há 3 possibilidades. Sim. Primeiro, eu posso agir com justiça. O que é justiça? Você quebrou meu muro, seu pai vai pagar agora. Você vai resolver isso com ele. Porque eu quero meu muro de volta. Isso é errado? Não, isso é certíssimo. É justo. É justo, mas eu não quero justiça. Não, eu quero outra coisa. Então, justiça é a primeira possibilidade. Essa é a que a maioria escolhe, né, pastor? Se Deus fosse justo com as suas obras, você vai para o inferno. Você não tem como construir o muro de novo, usando a ilustração. Sim. Segunda possibilidade, eu posso usar de misericórdia. Isso. O que é misericórdia? Eu digo para o rapaz, faz o seguinte, vai embora da sua casa. Vai consertar o seu carro, que eu conserto o meu muro. Vamos esquecer o assunto. Já está melhor. O que é isso? Já é muito É bom. misericórdia. Misericórdia. Né? Mas o que é graça? É a terceira possibilidade. Graça é eu chegar para o garoto e dizer, olha, eu amo você, eu vou consertar o seu carro e eu vou te ensinar a dirigir. Meu Deus. Isso é graça. Eu assumi o meu prejuízo, assumi o prejuízo dele e ainda vou dar para ele algo que ele não tinha. Você não tem um professor? Eu vou te ensinar. Isso é graça. E na hora que tirar a carteira, eu vou te dar um carro melhor, vou trocar para Então você. veja, a graça ela é absurda, a graça é loucura. O ímpio,
As pessoas do mundo até entendem a misericórdia, mas a graça deixa o diabo enlouquecido, porque ela vai além, muito além. Mas o triste é que muitos crentes querem viver com base na justiça, nem misericórdia, é justiça. Recebeu o que merece. Então, não sei se essa ilustração te ajudou, mas eu acho que é fácil de compreender. Ajudou demais. Eu me lembrei até da história do sheik árabe, pastor, que aconteceu de verdade. O filho chamou vários amigos para o aniversário, ele dá um Porsche para cada amigo que foi para o aniversário. Eita. Fico pensando, meu Deus, né? A graça de Deus ultrapassa qualquer linha da bondade humana. Infelizmente, a palavra às vezes tem sido usada demasiadamente, ela vai perdendo o brilho, né? Mas o significado, quando você para meditar e você usa de ilustrações como essas, ela ganha uma dimensão enorme. A graça de Deus é loucura. É loucura. Tem muitos crentes que já me disseram isso. Não, esse Deus está bonzinho demais. Esse Deus que você prega é bonzinho demais. Eu falei, você não tem noção da bondade de Deus. Você não tem noção de quão bom Ele é. Você está achando que eu estou falando é bom demais para ser verdade. Mas eu te digo, não estou falando nada. Existe muito mais para te falar ainda. Aleluia. Mas, E até esse filho do sheik que deu o Porsche, ele deu confiado no dinheiro do pai. Aí o pai vai fazer aniversário, não dá Porsche, o povo pergunta, por que você não deu? Que ele fala, é porque quem tem pai rico é meu filho. Então nós somos esses filhos que tem o pai muito rico. E a gente está aqui confiado na bondade dele. Oh, meu Deus, por essa bondade. Que o Senhor nos ensina a meditar cada dia, né, pastor? Por isso que é importante essa roda de conversas nossa aqui. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta, o Douglas de Lima, que veio de Pindamonhangaba, ele vai participar também. Ele está mais acanhado, pastora Luiz? Não perguntou ainda, não? Eu entendo. Não teve coragem ainda, não. Eu entendo. Mas agora ele vai entrar no próximo bloco. E aí eu já, junto com ele, coloco o Aurélio e a Amélia também para participarem. Você que está acompanhando pelo YouTube, coloca aqui no chat que nós estamos registrando as participações. Sua participação não entra hoje porque nós temos uma pauta a seguir. Mas nós vamos registrá-la para entrar nos programas futuros. Não sai daí, o Escola da Graça Cast faz um rápido intervalo. Nós já voltamos. Escola da Graça Cast. Para você que não está desde o início, entra lá no YouTube do Pastor Aloísio, acompanhe o episódio desde o começo, para quem está pelo rádio, pelo aplicativo. Mas nós vamos falar aqui com o Douglas de Lima, que vem de Pindamonhangaba, para os mais íntimos, Pinda, né? Como o pessoal chama lá em São Paulo. E para você que está acompanhando à distância, você pode participar do podcast. Apenas acesse escoladagraça.com e por lá você descobre como. Pastor Aloísio, essa pergunta de um ouvinte presencial, ela mostra que, na verdade, os irmãos têm dúvidas que às vezes a gente nem sonha, né, pastor? Mas eu amo ouvir as respostas do senhor, porque tem dúvidas que eu já tenho respostas, mas que quando o senhor responde parece que aumenta. Aumenta parece que eu não, aumenta a revelação. Bom. Parece, é porque eu já sei a resposta. Se aumentasse a dúvida, tava ruim. Perguntas que eu sei a resposta, até porque o senhor já respondeu na palavra, mas aqui o senhor consegue ampliar o entendimento. Que bom, obrigado. Essa é a ideia mesmo. E o Douglas tem uma muito boa. Douglas é discipulador lá na Videira Pindamonhangaba, né, Douglas? Isso, discipulador lá na Videira de Pindamonhangaba. E a pergunta que eu tenho pro senhor, pastor, é como eu lidero jovens, né? E jovens têm muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas ainda. E a gente está chegando no dia 15 de dezembro, vai ter o batismo e a festa da colheita lá em Pinda. A gente chegou nos nossos alvos e como está chegando perto do batismo, a gente tira as dúvidas dele.
E tem um jovem lá que perguntou, a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, mas não diz que quem não crê já está condenado, né? Será condenado. Mas não diz que quem crê e for batizado será condenado. Então, como ele diz que ele crê e ele não se batiza, ele crê que já é salvo, né? Ele crê que já é salvo. Aí eu tive que tentar tirar essa dúvida dele. Eu falei, não, se você crê, né? Você tem a oportunidade de batizar, você tem que se batizar, né? É só uma expressão do que você está crendo, né? Eles acharam meio duro essa palavra. Achou você duro? Que coisa. Não, mas você está muito bem. A Bíblia fala, tem um trecho que muitas pessoas não conseguem compreender, lá de Tiago, no capítulo 2, ele diz o seguinte, que a fé sem obras é morta. E aí ele dá 2 exemplos. O primeiro exemplo ele dá é de Abraão, que mostrou que tinha fé, se dispondo a sacrificar o próprio filho. E o segundo exemplo é de Raabe. Raabe, a Bíblia fala que ela acolheu os espias na casa dela, escondeu eles, e depois ela colocou a fita vermelha na janela como sinal de fé. Então, por que Tiago usa esses exemplos? Para dizer o seguinte, a salvação não tem nada a ver com obras. Nada a ver com obras. Mas existe uma fé que salva e uma fé morta. Aí Tiago diz, você não sabe que até os demônios creem e tremem, mas nem por isso são salvos. Entendeu? Porque às vezes você está conversando com alguém e ele fala, não, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus. Entendeu? Ele diz que crê, mas a fé dele não é uma fé que assumiu um compromisso, não é uma fé que foi para o lado do Senhor, não é? É só uma coisa de boca para fora, não é de coração para dentro. Aí Tiago diz, olha, você precisa de ter algum sinal, alguma obra que mostre que você creu. Então, já passei por essa experiência com centenas de novos convertidos. Então, ele converte. Teve um que chegou em mim e falou, pastor, terminei o namoro. Eu falei, mas por que você terminou? Ele falou, não, ela não quer Deus, então eu também não quero ela. Veja, eu nunca proibi ele, nem falei que ele tinha que terminar namoro nenhum, mas a fé dele produziu aquela obra. Não é algo que eu vou exigir de ninguém, é entre ele e Deus. Então, pode ser que Deus exija de alguém outras questões. Eu me lembro uma vez, nós tínhamos um programa de TV, muitos anos atrás. Vinho Novo, né, Isso, pastor? Vinho Novo. E aí teve uma família que se converteu. E eles moravam no interior, aqui próximo, chama Goianápolis. Moravam lá. E aí começamos, eles vieram no culto, mas moravam lá. E eu falei para o pastor Naor Pedrosa, você vai ter que ir lá a consolidar esse pessoal, porque era bem no começo da videira. E isso depois o irmão contando, ele fumava. Mas nós não falamos de fumo aqui. Então, se você já veio na videira, já participou dos cultos, eu não falo de cigarro hora nenhuma. Nem em pregação, nem hora nenhuma eu falo de cigarro. Porque eu não preciso falar. O mundo já fala muito, né? E aí eu não falo nada. Então ele não sabia de coisa alguma. Mas aí ele conta que estava fumando um cigarrinho dele de palha. Quando ele viu o carro na Rua Pedrosa atravessando o cochete lá. O pastor tá chegando. Ele apagou o cigarro na palma da mão. Ai! Nunca esqueci disso. Isso ele me contou e mostrou as marcas. Eu falei, mas por que você fez isso? Ele falou, não, o homem de Deus ia chegar e eu estou aqui fumando, né? Isso não é de Deus. Eu, de fato, acho que fumar não é o melhor mesmo. Mas a fé dele mostrou-se quando ele fez isso. Entendeu? Mas eu estou falando tudo isso, né? Olha que coisa mais longa. Só para te dizer que o batismo é uma obra nesse sentido. O batismo não salva. Entendeu? Aquele irmãozinho que terminou o namoro, ele não foi salvo porque terminou o namoro. Entende? Aquele outro que parou de fumar, não foi salvo porque parou de fumar. Ele foi salvo porque creu. Mas a fé dele foi demonstrada. E o batismo é uma demonstração de fé. Aleluia. Entende? Então, quando a pessoa diz, eu creio, mas não quero ser batizado, você está certinho. Essa fé não pode salvá-lo. Por quê? Porque ele não quer compromisso.
Ele quer crer em Jesus, mas não quer ir para o lado do Senhor. Então, Tiago diz, sua fé é morta. Ele ainda pergunta, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, o batismo, ele é importante nesse aspecto também, né? Ele também é uma celebração da sua fé. Você creu que foi salvo. Então, é um dia de celebração, simbolicamente se levantando das águas para uma nova vida. Então, o que você falou é correto. Agora, significa que nós cremos em salvação batismal? Não. Nós não cremos que o batismo salva. Mas nós cremos que se a pessoa creu e não quer ser batizada, ainda não é salvo. Entendi. Entendeu o que eu estou dizendo? Está num processo, né, pastor? Porque tem a salvação imediata, alguns têm essa experiência. Não, a conversão é um processo. A salvação é um momento. Isso. É só uma questão de precisão. Conversão, isso. A conversão é um processo. Tem um dia que ele se deixa persuadir, nesse dia ele recebe a salvação. Isso. Né? Então, a salvação é no momento. A conversão, às vezes, é um processo. Então, o que acontece? Se a pessoa não quer o batismo. Mas vamos imaginar uma outra situação. A pessoa quer ser batizada, está com o batismo marcado, mas ela vem a falecer antes disso. Aconteceu. Então, isso não afeta em nada, porque a salvação não é pelo batismo. Sim. Entendeu? Ele não batizou por alguma contingência. Mas sempre que eu tenho oportunidade e a pessoa pode, prefiro que ela se batize. Tem uma situação que acontece bastante lá no meio dos jovens, né? Que é, ele quer batizar, mas só que os pais não deixam. Enquanto é menor de idade. Infelizmente, é ruim, é uma situação ruim. Na minha opinião pessoal, é uma situação em que a rebeldia aos pais, ela seria virtuosa diante de Deus, mas nós recomendamos que obedeça. Obedeça aos pais. Se eles não querem que você batize agora, não tem problema. Vai batizar quando fizer 18 anos. Ok? Ele não vai perder a salvação por causa disso, ou deixar de ser salvo por causa disso. Ok? Mas pode ser, que às vezes contrariar o pai e a mãe seja um sinal de uma fé viva, né? Então, mas a gente mesmo não manda ninguém fazer isso. Sim. O que a gente fala obedece. Se o jovem chegar lá, não, escondido aqui, batiza aí, para batizar. Se isso acontecer dessa forma como você está falando, né? Entendeu? Já tá no podcast. Que não pode você próprio programar isso para ele, né? Não. Então, assim, a gente orienta que obedeça aos pais, mas a Bíblia fala que um pai e uma mãe não têm direito de impedir o filho de buscar a Deus. Não tem esse direito. O pai e a mãe têm limite. E o limite é esse. Quando o jovem vai buscar a Deus, o pai e a mãe não têm autoridade para impedir. Por isso que Jesus disse que ele veio trazer espada, separação dentro da família. Por quê? Porque quem ama pai e mãe mais do que a mim, ele disse, não é digno de mim. Né? Então é óbvio que ele vem na frente de tudo e de todos. Mas a gente, por uma questão de bom testemunho, né, de respeito, a gente fala para ele, espera e terá 18 anos, já que os seus pais não concordam. Com 18 anos você decide por si só. Pastor, e até como essas expressões essas obras da fé, né, nos países com perseguição, por exemplo, onde inclusive os pais ameaçam e cumprem, né? Ameaça, às vezes, até matando o filho que decidiu assumir a fé cristã, né, em Cristo, uma vez que eles são ali muçulmanos, radicais. E essa obra de fé se manifestando dessa forma serve até de testemunho para que outros também decidam. Olha, nos países muçulmanos, onde há perseguição ao cristianismo, você pode crer em Jesus. Você pode até ir no culto da igreja. Entendeu? Se falar Mas que vai batizar... se batizar, você pode morrer. Que coisa. Frequentar o culto, crer é uma coisa. Você pode falar, não, crê em Jesus também. Se você conversar com um muçulmano, ele vai dizer, não, também crê em Jesus. Estou até esperando a volta de Jesus também. Meu Deus. É sério. Entendeu? Mas se você fala, então, vamos batizar. Aí não pode. Entendeu? Então, eles sabem o valor do batismo. Então, nesses países, batismo é um negócio seríssimo. Seríssimo. É motivo de realmente ser preso. Tem lugares que a pessoa pode ser presa, é proibido converter-se. Meu pai. Então ele pode ir para o culto, pode ouvir a mensagem, pode até dizer que crê. Ninguém vai impedir ele. Mas ser batizado é proibido.
Entendeu? Eu acho que isso é interessante, porque são lugares onde as pessoas percebem o valor do batismo, que às vezes aqui os crentes não percebem. Descrente percebe também aqui. Sim. A pessoa que não é crente e se você falar para ela do batismo, é a mesma coisa. Entendeu? Você crê em Jesus? Creio. Né? Não, creio demais, eu amo Jesus, meu Deus do meu coração. Vamos batizar então? Não, batizar não. Por quê? Porque o batismo significa uma mudança, um compromisso diferente. Então, todo mundo sabe disso. Eu fico triste porque em algumas igrejas não estão valorizando isso. Sim. Estão deixando de lado o batismo, desvalorizando aquilo que o Senhor determinou ou nos deixou como ordenança. É quem crer e for batizado. Amém. Okay? Mas não é o batismo que salva, é a fé. Aleluia. Aleluia. Pastor, tem uma irmã, Amélia Queiroz. Pastor, eu sempre quis ser uma missionária e com isso eu desejava viajar para o mundo, semear a palavra, mas nunca tive a oportunidade para isso. Recentemente recebi uma proposta do pastor da minha igreja, mas o meu coração se fechou. Eu fiquei triste porque agora parece que me sinto vazia por dentro. O que eu devo fazer? Em outras palavras, ela está em dúvida. Eu queria, mas agora que surgiu a oportunidade, parece que eu estou com o coração fechado. Olha, eu não sei exatamente em que circunstância, Amélia, você vive ou quis ser missionária. Eu preciso entender melhor a sua circunstância. Mas veja, o que deve preencher o seu coração não é ministério, não é? Então não é o fato de eu ser enviado como missionário que eu vou estar meu coração cheio agora. Entendeu? O que deve encher seu coração é Cristo, é a pessoa de Cristo. O seu encantamento é com Cristo. O trabalho é só uma consequência, uma expressão, né, do seu relacionamento com Ele. Você o ama tanto e tem provado tanto dele, da sua graça, que você quer compartilhar com outros, ok? Então, eu não sei se essa proposta que o pastor fez para você é de você ser enviada sozinha. Se for, eu digo para você, não vá. Não vá. Mulher sozinha no campo missionário é sinônimo de problema. Perigosíssimo, né, pastor? Muito perigoso. Então, se é o seu caso, Amélia, não sei, como eu disse, eu não sei como é que igreja você é. Se for o seu caso, realmente você não tem que ir, né? Segunda coisa, mesmo que seja parte de uma equipe, né, que tem aí vários casais que vão junto, você está dizendo que o seu coração se fechou. Então, se o seu coração se fechou, é porque não é de Deus. Nós fazemos tudo com base na paz. Você sabe, a maneira como Deus me guia, o Espírito me guia, eu diria assim, 95% do tempo, ou seja, quase todo o tempo, é por meio da paz. Glória a Deus. Meio da paz. A palavra de Deus diz lá em Colossenses que a paz de Cristo é o árbitro. Então a paz é que decide, né? Mas qual é o problema? É que a maior parte das pessoas, elas acreditam assim: eu vou orar para ver se eu tenho paz. Não é assim que a Bíblia ensina. Paz é o seu modo padrão, é configuração de fábrica. Quando você nasce de novo, você já tem a paz. O que você tem que prestar atenção é o momento que você perde ela. Na hora que você perde essa paz, você saiu da configuração de fábrica, você tem que parar e falar: o que aconteceu? Algo aconteceu. Essa é a maneira de ser guiado pela paz. Mas tem gente que vai tomar uma decisão e fica um tempão tentando sentir paz. Não. Inclusive para os jovens, para relacionamento, esse é um dos pontos que mais pega, né? Pelo menos os muitos casos que eu já acompanhei é isso. Trava o processo de relacionar, de conhecer, de avançar, porque está esperando sentir paz, ou seja, um anjo aparecer, confirmar que é ele e tal, para avançar no relacionamento. Né? Agora, se a pessoa perdeu a paz, ela deveria ser honesta logo e dizer: olha, não vai dar, não vai fluir. Não estou sentindo bem. Não estou sentindo bem com essa história. Aleluia. Melhor assim, né? Chato pro outro, mas... O duro é que o brasileiro, ele tem toda uma cultura para poder se falar não, né, pastor? Já falamos isso aqui. Não, na nossa cultura, é um negócio quase proibido, né? É uma grande ofensa. Exatamente. Uma grande Mas ofensa. tem também, pastor, uma cultura no meio dos crentes de pedir sinais também em tudo o tempo todo, né? Então é isso, em vez de ir fluindo, né? Essa vida que flui, né? Na paz, ele está o tempo todo: agora me dá um sinal, Deus.
Se cair uma folhinha daquela árvore ali, é porque o senhor quer. Se não cair, é porque não quer. Se olhar para mim, é porque... Desse jeito, realmente. E eu já sei a resposta que eu aprendi com o pastor Luiz. Orai, orai, orai. Se eu fosse contar as histórias dos irmãos, os irmãos, eles vivem realmente noutra dimensão. Então, tem que ter muito cuidado com a superstição e o misticismo, que não faz parte da palavra de Deus. Então, a paz é algo perceptível. Não é algo difícil de você perceber. Então, eu estou em paz aqui agora. Mas, de repente, quando eu perco a paz, vem no lugar da paz o quê? Um mal-estar, uma angústia. Sim. Entendeu? Quando eu perco a paz, eu procuro avaliar o que está acontecendo. Eu decidi algo, falei algo, entendeu? Eu procuro ver qual é a fonte. Sim. E, invariavelmente, o Espírito nos guia da maneira correta. Pastor, uma coisa interessantíssima também é que tem irmãos que dizem, Deus falou comigo. E usa isso de recurso para decidir coisas que Deus jamais entraria. Né? Por exemplo, Deus falou comigo que você vai casar comigo. Você fala, não, pera, como assim? Deus está decidindo a minha vida e está te contando só para você, não contou para mim? Isso aconteceu comigo mais de uma vez. Mais de uma vez. Claro, muitos anos atrás, quando eu era jovem, solteiro, né? Então, muitas moças, muitas mães de moças, né? Chegavam em nome de Deus. Meu pai. Em nome de Deus. Deus falou comigo. Então, é muito estranho. E eu falava, mas Deus falou com você? Mas engraçado, né? Eu estava com ele e ele não me disse nada. Ele não me falou nada. Estava no telefone com ele agorinha. Eu estava com ele, ele não mencionou nada para mim. Eu falei, quando ele falar comigo, aí vamos ver o que vai acontecer. Mas não é essa coisa de você jogar responsabilidade em Deus por escolhas que são suas, é muito ruim. Sim. Entendeu? Tem muita gente que acredita que ser guiado pelo Espírito significa que você não pode escolher mais nada. Entendeu? Eu vou almoçar, não posso escolher o que eu vou comer. Entendeu? Então ele está o tempo inteiro responsabilizando Deus pelas escolhas. Se der errado, a culpa é do Senhor. Deus que mandou. Foi do Senhor, né? Ou então não ouvi direito, porque tem esse outro irmão também. Mas tem o que terceiriza, pastor. Tem um caso de uma irmã que eu acompanhei por uns anos, que ela passou, como ela mesma falava, né? Passou do ponto de casar, porque já estava chegando nos 50 anos, mas que Deus tinha falado para ela quem era o marido dela, ela falou para o cidadão, mas ele não tem intimidade com Deus para ouvir Deus falar com ele. E aí, porque ele não ouviu, ela nunca casou, porque ela falou, nunca nem olhei para o outro, porque Deus tinha me falado. E aí ela vive inconformada com Deus, né? Porque eu tô aqui 20 anos da minha vida, paralisada, esperando o irmão ouvir. Só que no meio do caminho, o irmão casou com outro, tem filho, tá tocando a vida e ela travou a vida dela. Que tristeza. Mas fica a pergunta, Deus fala essas coisas? Tem pessoas que ouvem de Deus esse tipo de assunto, com quem casar, com quem não casar? Então, eu estou aqui falando mal de moças que falaram para mim. Mas eu falei para minha esposa. Né? Nós começamos a nos relacionar, isso foi nos idos de 1987. Olha só. 88, 87. E eu comecei a relacionar com ela, e eu fui orar. E Deus realmente me deu convicção, certeza e paz. E naquela época eu já tinha essa experiência de ouvir de Deus. E aí nós estávamos namorando há um mês. Ela terminou. Oh, meu Deus. Ela terminou o namoro. É uma mulher louca, né? Uma mulher louca. Ela não tinha noção do que estava perdendo. Como é? Ela não tinha noção do que estava perdendo. Mas tudo bem. Terminou. Aí ela terminou. No outro dia eu voltei na casa dela. Eu falei, você não vai terminar. Por quê? Ela falou, por que eu não vou terminar? Ela falou, porque Deus falou comigo que eu vou casar com você. Uau. Olha só. Aí ela falou, então tá certo, porque eu não quero namorar. Só se for para casar. Ó. Ela é Olha esperta, aí, esperta demais. Espertíssimo. Convicção, já deu Espertíssimo. demais. Aí eu falei, pois é, então é isso que vai acontecer, porque Deus já falou comigo. Aleluia. Então, eu falo sempre para ela, eu casei por um mandato divino. Por isso que eu casei com você, né? Mas é óbvio, não é, irmãos, que quando Deus fala algo assim, te dá essa convicção, vem acompanhado de todas as evidências normais da vida, né? Você se apaixona, você acha a mulher linda, tudo isso vai acontecer. Mas saber que Deus aprovou
É muito importante. Sim. Tem irmãos que não dão sinais, né, pastor? Às vezes o irmão chega no pastor Luiz, pastor, Deus me chamou para ser um pregador da palavra. O pastor pergunta, o senhor está ouvindo a palavra? Não ouço tanto. Tem que dar o sinal. Eu costumo falar isso mais para quem quer ser mestre na palavra, né? Ele, não, eu quero a unção de mestre. Eu falo, não, eu posso orar por você, mas o que você está lendo? O que você anda estudando? Né? Você leu o que esse ano? Aí a pessoa fica um pouco assim, sem entender, porque ela acredita o seguinte, que ela vai receber tudo direto do céu. Vai fazer download, igual no Matrix. Tudo direto do céu. E aí você diz para ela que o grande sinal do mestre é ser um bom aluno, ela fica chocada. Frustrada. Não, ela fica sério? chocada. Tem que voltar a estudar, então. Porque ela acredita que receber uma unção é isso, você vai fazer sem precisar de estudar. Entendeu? Mas veja, eles creem isso em relação a certos dons, outros não. Então, dificilmente alguém chega e fala, pastor, ora por mim, eu quero tocar piano. Eu falo, ótimo, você quer tocar piano. Você está estudando? Não, quero que você ore, porque depois que você orar, eu vou sentar no piano e vou tocar. Quase que incorporar ali. Entendeu? Quer dizer, não tem gente que faz isso. Não tem. Ele sabe que ele vai ter que orar, mas também tem que estudar. Mas com relação a ser um pastor, a ser um professor, um mestre, aí não. Aí não precisa de estudar. É uma pena que tem esse conceito. Estão enganados. Glória a Deus. Pastor, tem uma notícia muito boa no nosso bloco Perspectiva da Graça. Aleluia. Perspectiva da Graça veio uma notícia diretamente do Texas. Texas que já apareceu aqui no podcast Escola da Graça com a Novilha Vermelha. E agora o Texas marca presença de novo aqui dizendo o seguinte: o Conselho de Educação do Texas aprovou um novo currículo para educação infantil e fundamental que permite o ensino de conteúdos bíblicos em sala de aula. Projeto que abrange crianças de 5 a 11 anos, inclui lições, figuras como Moisés, história do bom samaritano, a regra de ouro, leituras do livro de Gênesis e outros temas. E coloca ainda que essas aulas elas seriam opcionais e também nos distritos escolares podem receber pelo menos $40 por aluno para o uso de materiais aprovados pelo Estado. E aí a pergunta do final do nosso Perspectiva é: qual é a opinião da palavra em relação a ensinar em escolas o ensino religioso? 10 mandamentos, por exemplo, pastor, é algo importante das crianças saberem? Então, essa é uma questão muito mais ampla do que simplesmente ter o ensino religioso. Primeiro, é preciso que se diga que no Brasil nós temos esse direito, né? As escolas podem implementar ensino religioso. Então, isso já existe, esse direito. Fico feliz de também estar acontecendo nos Estados Unidos, porque eu acho que a criança ter a oportunidade de se expor a palavra, ao ensino do evangelho, vai ter só benefício para ela e para a família. O problema é que o que vai ser ensinado. E o que acontece é que muitas igrejas nos Estados Unidos hoje, o movimento é para colocar os 10 mandamentos na escola. Então, o que eles querem é um quadro com os 10 mandamentos, é que as crianças memorizem os 10 mandamentos. Agora, não é a lei que salva. Na verdade, o fim da lei é Cristo, né? O poder do pecado está na lei. Então, a lei tornou-se um obstáculo. Mas muitos, ao invés de ensinarem Cristo, estão ensinando o Velho Testamento. Estão ensinando lei de Moisés. Isso é que é triste. Antes de Cristo, né, pastor? Provavelmente enfatizando isso, porque o que eles querem é que as crianças moralmente mudem rapidamente, né? Mas o cristianismo não é exterior, ele começa por dentro, de você ver por fora, né? O chá que ferve, ele libera o aroma. Então, se o fogo estiver dentro de você, por fora, a chaleira vai aparecer. Sim. Mas você querer ter mudança de vida sem ter tido uma nova vida dentro de você, é só religião vazia. Sim. Douglas, você que está lá em Pinda, tem célula nas escolas? Vocês pregam o evangelho lá nos núcleos em escolas? Ainda não, mas a gente tem um plano já de começar. A gente faz nos kids, né? A esposa do nosso pastor, a pastora André, ela dá aula para os kids nas escolas infantis, dá o ensino, só que ela não fala bem claro sobre Cristo, né? Ela induz falando sobre historinhas para as crianças e vai levando ali, né, a palavra inserida nessas historinhas para as crianças.
Então, com isso, os nossos kits lá tem mais de 800 e poucas crianças já, né, sendo alimentadas nas escolas por essas ministrações. Mas já os adolescentes, coisas, a gente não entrou ainda. Mas ainda vai fazer um núcleo ainda lá, vai. Né? Mas eu entendi o que você quis dizer, que ali as crianças vão esperando um teatro e de repente tem Cristo lá na palavra. Isso. É porque os núcleos, eles forma acontecem. Criativa, né? Vai atraindo, até porque alguma, se for muito abrupta, assim, a pregação do evangelho, proíbe, né? Acaba criando resistência. Teve um teatro que nós fizemos aqui em Goiânia, Teatro do Encontro, sobre libertação, chama Máscaras, né? Pastor, mas deu um ribuliço na escola que foi uma benção. Porque é um teatro que fala sobre a libertação do pecado para a vida nova em Cristo, né? E dizendo que tem coisas que são espirituais. Tá? A pessoa às vezes é escrava de um vício em drogas, escrava muitas vezes da pornografia. E aí o teatro mostra, se você for liberto espiritualmente por Cristo, isso vai te libertar verdadeiramente. Muitos professores falaram, mas isso não é coisa que se ensine, né? E alguns alunos converteram e entregaram a vida para Jesus naquele dia. Então, realmente é poderoso o ensino nas escolas. Aleluia. Eu também acredito que é uma oportunidade muito grande para nós que ensinamos o Evangelho, não é? Mas que o Senhor dê muita graça para que as igrejas entrem e levem genuinamente Cristo. Amém. Amém. E para fechar o programa de hoje, que a gente já está literalmente chegando ao final, nós temos aqui o Túlio Santos fazendo uma pergunta de um dilema. O Túlio, ele achou um versículo, pastor, de 1 Pedro 3,7, que ele diz sobre a oração do marido ser interrompida. Acho que o Túlio está com medo que ele anda brigando com a esposa. Ele falou, deixa eu verificar com o pastor se é isso mesmo. Fala o quê? Pastor Aloysio, a palavra nos ensina que o marido tem que tratar a esposa com respeito para que as suas orações não sejam interrompidas. Isso significa que se um casal estiver em conflito e desarmonia, Deus não ouve as orações, pastor? Como eu posso entender essa relação de tratamento mútuo dentro do casamento e a comunicação com Deus? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Túlio. No passado, eu mesmo acreditei que quando você estava com problemas conjugais, Deus não ouvia a sua oração, porque ela ficava interrompida. Mas depois, você sabe, a gente tem cérebro, a gente fica pensando e analisando. E aí a gente fica concluindo o quê? Deus ouve muito pouco gente casado, né? Se casou, oração vai ser muito pouco ouvida. Porque, oh, meu Deus. Porque você discute com a sua esposa, você tem conflitos com a sua esposa com muita frequência, também no começo do casamento, né? E aí toda hora Deus fala, não vou te ouvir, interrompe tudo aí, não vou ouvir. Assim, a lógica me mostrou que não fazia sentido isso. Quer dizer, quando o casal mais precisa de Deus, Deus se afasta. Quando eles estão mais precisando de ministração, aí Deus fala, não vou conversar com você, fala com o pastor. Oh, meu Deus. Fala com o outro. Chegou um pedido importante aqui do pastor Luiz. Não, mas peraí, tá interrompido momentaneamente. Tá interrompido, agora eu sou pastor. Imagina um pastor interrompido, tô perdido aí. Tanta oração pastor importante. Interrompido é um problema, entendeu? Então, eu mesmo acreditava nisso, mas depois, analisando a verdade das coisas e sendo honesto, a gente viu que não é verdade. Deus não se afasta porque você pecou. Você sabe, tem uma cena que eu acho assim chocante na Bíblia, que é Caim matando o seu irmão. E Deus vem conversar com ele. É verdade. E Deus vem conversar com ele e fala, cadê teu irmão? Onde é que está Abel? Estou ouvindo o sangue dele clamando. O que você fez, Caim? Então veja, Deus vem conversar com Caim. Eu não iria. Eu já mandava fogo direto se eu fosse Deus, mas eu não sou Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. O Senhor veio conversar com o cara. Então, assim, eu vou dizer para você que está nos ouvindo, né? É falso esse pensamento, ele não te deixa porque você tropeçou, ele não te abandona porque você errou. E o casal, né, que está ali com conflito, seja que tipo for, Deus não vai embora largar esse casal. Mas pastor, tá bom, então tá certo, achei o argumento interessante, mas está escrito, para que não se interrompam as vossas orações. Então, eu vou te dizer o que eu creio sobre isso. É uma fé muito simples, é interpretar o versículo da maneira mais óbvia e direta possível. Qual que é a interpretação? Deus quer
que casais orem juntos. Mas quando eles brigam, eles param de orar. Meu Deus. O problema não é as orações. o que interrompe não é Deus. Não é o acesso a Deus, é a prática da oração. Exatamente. Obrigado pela precisão. É isso aí. Entendeu? E todas as vezes que eu vou aconselhar casais, hoje eu não estou aconselhando mais, né? Porque estou envolvido cuidando de pastores hoje em dia, mas mesmo pastor eu dou o mesmo conselho. A primeira coisa que eu falo é: vocês têm que orar juntos. Amém. É preciso ter um momento em que o marido ora pela esposa, a esposa ora pelo marido. Não, eu sempre falo, não tem que ser muito tempo, não tem que ser 1 hora. Não, pode ser na cama, antes de dormir, um faz uma oração, depois o outro faz outra oração. Porque isso tem o poder de unir o casal, Amém. de abençoar a casa. Entende? Essa unidade entre os dois ali em oração significa que qualquer coisa que eles pedirem, Deus vai conceder. Amém. Por quê? Porque eles estão em concordância, Aleluia. orando. Então, eu oro com a minha esposa, normalmente dessa maneira, na cama. Ela ora muito sozinha, lá no escritório dela, no quarto e tal. Eu também oro muito sozinho, mas tem que ter um momento para eu abençoar a minha esposa. E ela também me abençoar. Isso é algo necessário. Hoje, cada vez mais, eu me convenço que a grande necessidade é a oração. Se a mulher tiver a graça, o favor de casar com um homem que ora, ela vai ser abençoada demais. Amém. Vai ser abençoada demais. Pastor, tem muita... Os cristãos subestimam o poder da oração, né, pastor? Exatamente. Então, veja, Pedro não queria que interrompesse isso. Então, viva a vida comum do lar, esteja na sua casa, não fica o tempo inteiro na rua, né? Só no trabalho ou com os amigos. Não, viva a vida comum do lar. E trate a sua esposa bem. Para quê? Para vocês não brigarem. E aí, interromper a oração que vocês deveriam estar fazendo juntos, né? Então, se eu pudesse, né, se eu tivesse esse poder, era algo que eu faria cada homem fazer, orar com a sua esposa. Amém. Só isso. Prática que vai aproximar o coração e vai fluir o amor, né? É. Porque não tem como não amar por quem você ama, por quem você ora. Normalmente você não fala mal de quem você ora. Normalmente você não briga também com quem você ora, porque a oração não combina com a briga, né? Exceto nas piadas, né? Alguém me mandou um vídeo ontem, muito engraçado, né? Alguém não, foi o pastor Naor mesmo que mandou para mim esse vídeo. E a cena lá é de uma mulher orando pelo marido. Você já deve ter visto isso, Já, né? com a mãozona E na ela, cara e dele. ele tá deitado de lado assim, né? A câmera de frente para ele, ele olhando assim com o olho para cima assim, e ela orando por ele. Ela fala: Deus, abençoa esse homem. Mas olha o seguinte, Senhor, se tiver alguma, ela chama quenga, né? Nem sei o que significa isso. Se tiver alguma quenga ao derredor dele, se ele resolver me trair, Senhor, leva ele, mata ele. Mata ele. Você sabe, no meio pentecostal, essa coisa de Deus vai levar, Deus vai remover, é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vai remover. Se não mudar, vai remover. Se não, vai morrer. É o tempo inteiro. E aí, essa mulher, então, orando pelo marido. Leva ele antes. E ela diz: deixa ele perder a salvação, não. Leva ele antes que ele faz qualquer coisa errada. Mas ela vai orando, vai ficando nervosa, porque ela vai imaginando a cena. E ela começa a dar aquelas imposição de mão assim, bem violenta em cima dele, né? Aí você vê a cara dele e pensa: meu Deus, o que está acontecendo? Só tava né? dormindo aqui. Mas eu vi um outro vídeo diferente, que a mulher chega no marido para orar e ela, o Senhor remove da vida dele tudo que estressa ele, ela, puf, desaparece. Bom, então, fora as piadas, né? Você deve orar. Mas não fique orando para Deus remover, né? Imagina um casal lá no quarto orando e um fala: Deus, leva ela ou leva eu. Né? Para onde nós dois ser felizes. Você está rindo disso? Eu tô rindo. Mas já aconteceu. Mesmo, já. Meu Deus do céu. Eu já sentei uma vez com um casal e por acaso foi aqui nesse prédio aqui, minha sala era aqui, e eles falaram: pastor, é o seguinte, nós já decidimos, um de nós tem que morrer. Aí eu falei: quem vai matar? Eles falaram: Deus. Meu Deus. Eu falei: mas vocês já conversaram isso com o pai? Ele vai realmente matar um de vocês? Ele falou: não tem jeito, já fizemos de tudo, nós não aceitamos divórcio, não tem divórcio, então o único jeito é a viuvez. Ah, meu Deus. Viemos aqui pro senhor orar. Eu falei: mas orar para quê? Amarra uma pedra no pescoço e pula no rio. Tão simples.
Quem quer se matar, eu estou te ensinando. Quem falou foi Jesus, nem sou eu. Amarra uma pedra no pescoço e pula no mar. Entendeu? Mas eles não querem fazer isso também. Então eles estavam aguardando todos os dias quem seria o escolhido. Remover um dos dois. Ô, Senhor. E eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que é chato falar isso aqui. Mas depois de 10 anos, os dois tinham partido. É mesmo, pastor? Os dois. Ficou orando por morte. Que coisa. Eu fico imaginando um tipo de oração dessa, não deixa Deus feliz, né, pastor? Não, isso não é oração. Isso não é evangelho. Eu não sei o que é isso. É uma religião horrorosa. Uma religião horrível. Essa não é maneira de resolver problema conjugal. Entende? Não é orando para Deus matar o marido. Mas tem muita mulher orando para ficar viúva. Isso é um fato. Eu entendo que às vezes dá vontade, né, pastor? Mas não é assim que a gente resolve o problema. Essa história é sobre o Billy Graham, a esposa dele. Num programa de entrevista, perguntaram para ela, porque ela é casada com o Billy Graham. Billy Graham, né? Billy Graham, santidade. Né? É santidade em pessoa. E perguntaram para ela, escuta, você já pensou em divórcio alguma vez? E ela então respondeu, ela falou, divórcio eu nunca pensei não, mas já tive muito pensamento homicida. Ou seja, já planejei o pior. Já quis matar. Aí eu sempre brinco com a minha mulher, eu falo, se a esposa do Billy Graham quis matar ele, eu sou um sobrevivente. eu acho que eu já fui ameaçado e não percebi várias vezes, né? Que eu não sou o Billy Graham. Oh Deus, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude. Pastora Luiz, nós não só extrapolamos o tempo, como ficamos muito felizes de o Senhor sempre estar aqui conosco. Quarta-feira, ouvinte, não marque nada na sua agenda nesse horário do almoço. Permita Deus falar com você nesse momento aqui com o pastora Luiz. Eu vou despedir dos nossos convidados, agradecer hoje a presença do Douglas de Lima, que veio de Pindamonhangaba, está participando aqui como o primeiro ouvinte do podcast que veio sentar na mesa para perguntar para o pastor. Douglas, um forte abraço em toda a caravana de Pinda. Amém. E você também estenda o nosso cumprimento para os irmãos lá de Pindamonhangaba. Um abraço. Obrigado, muito obrigado, pastor. Obrigado, estou agraciado de estar aqui. Né? E pode ter certeza que vou chegar lá e essa notícia vai pra todo mundo lá. Vai espalhar. Vai espalhar. Conta pra eles, falou, todo mundo quarta-feira atento ao podcast. Pode deixar. Pastor Rafael Almeida, muito obrigado, pastor. Um forte abraço. Amém. Eu que agradeço. Estamos juntos, esperando o próximo convite. Aleluia. Nosso pastor Aloísio, que nos dá a graça de durante 1 hora sentarmos aqui. Obrigado, pastor. Tenho certeza que esses assuntos espontâneos, eles já nos edificaram e como o senhor disse no início do podcast hoje, não é qualquer conversa que vira alimento. Mas essa aqui eu tenho certeza que alimenta, porque eu saio desse programa com essa sensação, sempre. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor Guilherme. Douglas, muito obrigado por ter vindo, né? Por estar aqui hoje participando desse podcast. E o meu desejo é que realmente o seu discipulado todo veja. Amém. Pode deixar. Veja você aqui e se alegre conosco. E quero agradecer a todos que estiveram conectados conosco e continue ligado na vinha e receba entendimento da graça e do favor de Deus. Aleluia. Quarta-feira estamos te esperando. Até lá.